Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde aos ouvintes da Cultura, a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde para André Santiago, para Dido Montenegro. Boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na nossa técnica de som. Gente, a gente tinha prometido a vocês que durante esse mês de dezembro, que marca a vinda do Cristo, o nascimento de Jesus, a gente faria alguns comentários colocando questões ligadas ao cristianismo, porque os dois principais candidatos à presidência da República são de confissão cristã. O Bolsonaro nas duas, né? Porque ele tanto foi batizado evangélico como já se declarou católico. E Lula, católico. Então, por conta desse detalhe, a gente está querendo fazer uma ligação entre a palavra do Evangelho, entre a palavra de Cristo e a forma como a política se manifesta no Brasil. E por que a gente está querendo fazer essa colocação? Para que as muitas pessoas que acreditam na mensagem cristã possam ver essa ponte, essa conexão entre um pensamento religioso que pode muito bem ser aplicado na prática em benefício das pessoas. Então, o nosso tema hoje é a vida. Então, quando a gente observa o Evangelho, que dá conta, né? O Evangelho é uma espécie de jornalismo da passagem de Cristo no mundo, a gente vê que Cristo curou os doentes, alguns milagres dele são dirigidos à doença, ou seja, restabeleceu a saúde das pessoas, o que é uma coisa fundamental. Sem a saúde, a vida fica comprometida e às vezes leva à morte, evidentemente. Então Cristo curou essas pessoas, fez aquele milagre que nós falamos na terça-feira do pão e do peixe para dar alimentação às pessoas, porque as pessoas precisam comer concretamente, comer comida, não é fazer um milagre para passar a fome. E nós hoje vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, ou seja, Cristo faz um milagre também, que é aquele de trazer à vida um cidadão que já estava há 4 dias morto e que ele tinha laços de amizade com a família, com o próprio falecido, essa coisa toda, e ele o traz de volta à vida. Então, quando a gente olha esse panorama, a gente vê que tudo aí, tudo que foi relatado até aqui, aponta para a vida, para a força da vida, para a importância da vida, que, aliás, é só pela vida que o ser humano é capaz de chegar a Deus, não é? Não tem outro modo de você chegar a Deus, a não ser na sua vida racional, na sua vida humana, você contemplar o amor divino, você contemplar a visão de Deus e se aliar, se ligar a Ele através de alguma forma de religião. Então você só chega ao divino tendo vida. Então Jesus faz de tudo para restabelecer a vida. Ora alimenta as pessoas, ora cura os doentes, ora fisicamente traz de volta aquele que morreu. Então, a gente olha que a preocupação central é essa. E Jesus diz, não é? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. É aproximadamente isso, eu não estou reproduzindo literalmente, mas é aproximadamente isso que nós temos como visão. Agora vamos então voltar para um cidadão que certamente acredita em Deus, acredita em Cristo, porque ele está no cargo de ministro da Saúde, com a função de restabelecer a saúde das pessoas e com a função de praticar, de certo modo, o amor cristão. Nós estamos falando do nosso ministro da Saúde. Mas ele deu uma declaração extremamente contraditória com esse princípio da vida. Primeiro, ele disse que a vacina da Covid não é tão importante assim, não é tão significativa a ponto do governo brasileiro estabelecer aquilo que governos europeus já estão estabelecendo, barreiras para que entrem nos seus países, os europeus estão fazendo isso, pessoas que não estão ou com diagnóstico negativo ou plenamente vacinadas. Aí o Brasil já começa de novo a andar na contramão do mundo. O mundo está tomando toda a providência que pode para evitar a contaminação por essa variedade do vírus agora, o Ômicron, não é? E aqui o Brasil está se colocando já contra isso. E o ministro se colocou contra.
Mas até ele se colocar contra, a gente poderia dizer que era um erro de política, era um erro de estratégia, mas aí ele citou uma frase do presidente Bolsonaro. Ele disse: até porque nós não vamos restringir a liberdade das pessoas, as pessoas não vão poder ser contidas na sua liberdade por conta de problema de vacina. Aí vem a frase fatal: até porque o presidente Bolsonaro disse que às vezes é mais importante perder a vida do que perder a liberdade. Então ele pegou uma filosofia, na opinião dele, ditada por Bolsonaro, que revela duas coisas extremamente preocupantes para qualquer brasileiro e principalmente para os cristãos. Primeiro, porque essa coisa revela que o ministro faz questão de mostrar, como o Pazuello tinha dito lá atrás, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, um manda e o outro obedece. Ele quis dizer isso. E agora esse mesmo ministro está dizendo a coisa idêntica. Está falando a mesma coisa, porque está dizendo o seguinte: eu estou fazendo isso porque eu penso igual ao presidente, e porque se o presidente pensa assim, eu vou pensar também. E qual é o pensamento do presidente? É contra a vida. Quem foi que disse? Qual foi o filósofo que afirmou isso? E Cristo, por exemplo, será que Cristo ia subscrever essa frase de Bolsonaro? Que às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade? Começa inclusive por uma indagação filosófica, uma indagação lógica. E a liberdade de quem quer ficar vivo? A liberdade de quem quer viver? Onde é que fica nesse tipo de pensamento? Ao qual só cabe a morte. Então, se eu não vou, se eu quiser viver, tem alguém dizendo a mim que a minha vida não é importante. E quem é esse cara? O presidente da República. E qual é o valor que tem o pensamento do presidente da República? Nesse caso, apenas o valor de tirar a vida dos outros. Porque ele não só vacinou a esposa dele lá nos Estados Unidos, como ele próprio tem uns atestados de vacina dele lá atrás, que estão sob sigilo, sob segredo, que ninguém sabe nem se é verdade, se é mentira. Mas ele também vacinou a própria mãe. Ele aparece numa fotografia vacinando a mãe, o filho dele se vacinou. Então, de que vida ele está falando quando fala em liberdade? Ele acha que os filhos dele, a mulher dele e a mãe devem perder a vida em nome da liberdade? Claro que não, porque ele vacinou todo mundo. Agora, na hora que o Brasil está querendo que não entre aqui gente que está contaminada, aí ele diz: não, eu não vou fazer isso para não cometer o erro de mexer na economia. Ou seja, ele está colocando de novo a economia, está colocando a opinião dele, está colocando o poder do cargo que ele tem acima da vida das pessoas. Esse é que é o fato. Então não adianta aqui a gente taxar o presidente de fascista, genocida, bandido, nada, não interessa, nada. Esses adjetivos não dizem nada. O que diz das pessoas é o conteúdo, é o sentido, é a essência da atitude que eles têm. O que a pessoa faz, no final das contas, é o que importa. É aquilo que significa a posição, significa a realidade da pessoa, o que ela faz. E o que o presidente está fazendo é exatamente tentar bloquear, obstruir qualquer possibilidade de um passaporte de vacina ou de uma exigência maior em relação à vacinação nesse momento em que o mundo está com medo de um novo surto de Covid. E isso está interferindo em tudo quanto é território, em tudo quanto é espaço da sociedade. Está interferindo na saúde mental das pessoas, está interferindo na saúde física, está interferindo na economia, está interferindo nos governos, e os governos estão agindo de modo a bloquear a entrada do vírus em seus países. Bolsonaro está fazendo o contrário. Aliás, não está fazendo o contrário do que ele fez antes. Ele fez isso quando não comprou vacina lá atrás, a tempo e a hora, e ele fez isso também quando Pazuello queria comprar vacina, acertou um contrato para comprar vacina e ele cancelou o contrato da vacina. Então não cabe aqui falar que foi esse ou aquele agente ou laboratório que atrapalhou a vida de Bolsonaro. Foi Bolsonaro que não quis comprar vacina, isso todo mundo sabe. Isso está documentado, está definido, e ele agiu dessa maneira lá atrás, o ano passado, e está agindo também desse mesmo modo agora, quando ele está dizendo que a economia e a normalidade da sociedade são mais importantes do que a vida das pessoas. Aliás, também isso é coerente com uma coisa que ele disse um dia, que a tarefa dele no mundo, a vida dele era matar, porque ele era um cara da artilharia. Ou seja, a educação que ele recebeu, o pensamento que ele recebeu, foi em relação à morte e não em relação à vida. Então agora entremos no território puramente político. Primeiro concluindo o seguinte, né?
que a visão de Bolsonaro nada tem a ver com a visão do Cristo. A posição política de Bolsonaro nada tem a ver com a do seu ministro, nada tem a ver com a visão cristã em relação às pessoas. Porque Cristo tira a doença, Cristo alimenta as pessoas, Cristo ressuscita quem morreu, para que assim a pessoa possa também alcançar a vida. E na lógica de Bolsonaro, não, você expõe as pessoas. Aliás, é uma frase, outra frase infeliz dele é essa. Tem vacina melhor do que a contaminação? Ele colocou isso. Primeiro, isso é um absurdo. Todo mundo está vendo aí que o Brasil está numa situação melhor do que muitos países do mundo agora, depois que vacinou o seu povo. Está morrendo menos gente e morrendo gente, a maior parte que está morrendo é gente que não tomou a vacina. Quem tomou a vacina está mais imunizado. Aí ele vem com uma frase infeliz dessa. Tem vacina melhor do que a contaminação? Tem, Bolsonaro. A vacina Pfizer, a vacina Coronavac, a vacina Oxford AstraZeneca, que é o que está aplicado no Brasil. Ou seja, Bolsonaro vai contra qualquer lógica, qualquer senso, qualquer mínimo de raciocínio, mas vejam qual é a direção do raciocínio dele. É deixar de lado a vida das pessoas e proteger a economia para agradar ou satisfazer os interesses daqueles a quem ele serve como presidente da República. Então isso não tem nada de cristão, isso não tem nada a ver com o Natal, isso não tem nada a ver. E por isso mesmo, Bolsonaro hoje amarga, última pesquisa que saiu ontem, ele amarga mais de 60% de rejeição, junto com Sérgio Moro, que é do time dele também, enquanto o ex-presidente Lula está abaixo dos 40% de rejeição, o que significa dizer que daqueles que estão na frente da postulação da presidência, Bolsonaro é o mais rejeitado, seguido de perto por Moro, e Lula está exatamente onde está, porque não tem uma rejeição no nível que eles têm. E Lula também já é o favorito para ganhar no primeiro turno. O que é que pode estar acontecendo? É que o povo brasileiro acordou, e se isso for verdade, que o povo brasileiro está percebendo com clareza aquilo que está acontecendo no país, a maneira como ele está sendo governado e a filosofia desumana que está por trás daquilo que dizem o ministro da Saúde e o próprio presidente da República, pode ser que o povo brasileiro está despertando para isso. E se isso for verdade, essa eleição de 2022 já está decidida hoje. Anotem bem, não é profecia, é uma hipótese. Eu disse se. Se o povo brasileiro acordou e o que as pesquisas estão expressando é uma rejeição a esse tipo de forma política, não há espaço para Bolsonaro nem para Moro na disputa presidencial. Haverá espaço sim para Lula, porque o povo pode estar percebendo Lula desse modo. E tem razões para isso. Porque Lula foi o primeiro a criar um programa nacional contra a fome, por exemplo, como é o caso do Bolsa Família, seguindo o raciocínio cristão de que as pessoas precisam comer comida. Não é milagre, nem conversa, nem invenção de que vão baixar a inflação, isso, aquilo, outro. Não, comida. E para isso tem que ter dinheiro. E o Bolsa Família foi o primeiro programa na escala que teve no Brasil, com a escala que alcançou. Hoje, por exemplo, atende a base do programa que o governo está chamando de Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, hoje atende praticamente 20 milhões de famílias no Brasil. Isso foi criado por Lula. Então, percebendo que há mais chance de ter uma vida melhor para todo mundo do que com Bolsonaro, a população pode ter descoberto isso, pode ter entendido, talvez não que é filosofia cristã, ou que Bolsonaro é mais ou menos cristão, pode ser que o povo não está ligando para isso, o povo está ligando apenas para o fato de não ter comida na mesa. Da inflação está galopando, os salários encolhidos, não tem concurso para as pessoas, não tem emprego para a maioria, e milhões de pessoas voltaram ao mapa da fome. Então, nesse momento, pode ser, o que eu estou dizendo, se o povo brasileiro realmente acordou para esses fatos, a eleição já estará decidida hoje. E o presidente da República terá nome de pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a lógica do que a gente pode enxergar nesse momento e é assim que a gente coloca esse nosso comentário em relação à questão da visão cristã. Não é católica, tá, gente? Pode ser uma visão evangélica. Quem acredita no Cristo lê o Evangelho. E o Evangelho diz assim: eu vim para... tem até uma canção da igreja que resume melhor isso. Eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida plenamente.
Então, nessa mensagem, na visão do povo brasileiro, não está cabendo a ação política, a ação efetiva do governo Bolsonaro. E por isso Lula é o favorito a vencer as eleições presidenciais de 2022, agora a gente prevendo isso em pleno dezembro de 2021. É uma reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa.